Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos de novo a olhar para a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E nós vamos fazer o olhar desta epístola a partir do verso 1 deste capítulo 1. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve, trazendo várias recomendações a este grupo de cristãos que se encontrava na cidade de Filipos. Nós, no último programa, já analisámos e fizemos a introdução a esta carta e a esta cidade, dando assim um contexto mais adequado daquilo que era a cidade de Filipos. Então, por isso mesmo, hoje vamos introduzir lendo o texto bíblico. Diz assim o verso 1 do capítulo 1 do livro de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Temos aqui então a palavra de Deus e a introdução. O apóstolo Paulo apresenta-se então como servo de Cristo Jesus. Ele apresenta-se a ele mesmo e a Timóteo. Temos Timóteo, que é um jovem cujo a palavra de Deus foi semeada no seu coração através da sua mãe e da sua avó. Ou seja, foi provavelmente um dos primeiros cristãos que recebeu o ensino da palavra através da sua família. No entanto, ela era uma pessoa extremamente dedicada à palavra de Deus. Não era um cristão nominal. Não era um cristão que se apresentava simplesmente porque a sua avó tinha aceito Jesus ou porque a sua mãe tinha aceito Jesus. Não, de forma alguma. Timóteo era um jovem extremamente comprometido com a palavra de Deus. E por isso mesmo ele andava e acompanhava o apóstolo Paulo. E realmente isto é fundamental, nós percebermos a importância de nós incutirmos nos nossos filhos aquilo que é a palavra de Deus. Timóteo, este jovem, recebe da sua mãe e da sua avó aquilo que são os valores mais importantes para a sua vida. Eu creio que nós que vivemos num país que se designa cristão, necessitamos de refletir de novo sobre aquilo que estamos a passar para os nossos filhos. Tenho encontrado, vezes sem conta, pessoas que se dizem cristãs nominais, mas que dizem, não, o meu filho há de fazer a sua escolha lá mais para a frente. Um dia ele há de tomar uma decisão sobre aquilo que ele quer seguir. Eu creio que essas pessoas referem-se muito mais à instituição a que eles se vão agregar do que aos valores que esses pais defendem. Eu creio que a maioria dos pais defende valores como a verdade, o amor, a honestidade, a coragem, valores como a integridade, a coerência, são valores fundamentais do cristianismo. Infelizmente, muitas vezes as pessoas não se identificam com as instituições que propagam ou deveriam propagar estes valores. E por isso mesmo eles dizem, bem, eu não concordo com esta instituição que defende estes valores, porque tem tanta coisa errada que eu não me identifico com ela, mas ao mesmo tempo não sei muito bem como orientar o meu filho. Então eu creio que é importante nós pais fazermos uma certa pesquisa, não deixarmos os nossos filhos sem orientação espiritual. Vale a pena você, como adulto, visitar outras congregações, visitar outras comunidades, talvez pesquisar um pouco na internet, talvez pesquisar um pouco com amigos, para que o seu filho ou a sua filha não fique abandonado a si próprio para tomar uma decisão tão importante na vida como essa. Como eu hei de conhecer a Deus? Conhecer a Deus é a coisa mais importante que cada um de nós pode fazer. Mas não podemos deixar os nossos filhos abandonados a si próprios, fazendo um percurso de vida difícil até chegarem a uma conclusão. Compete-nos a nós, adultos, essa responsabilidade de ir à procura, de encontrar as pistas e orientarmos os nossos filhos naquilo que é o caminho mais adequado, o caminho mais correto. Se você talvez se identifica com esta questão, eu recomendava que visitasse uma igreja próxima de si, uma igreja evangélica, uma igreja que pode efetivamente dar-lhe uma orientação, mostrar um caminho. Talvez é uma alternativa àquilo que você sempre analisou.
Talvez é uma alternativa àquilo que você está habituado a viver. Por isso mesmo vale a pena nós, como pais, investirmos nos nossos filhos assim como a avó e a mãe de Timóteo fizeram. Levaram com que esse jovem tomasse uma decisão de seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo com toda a integridade e dessa forma se tornar então um servo de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Nós encontramos Paulo também a identificar-se em outras epístolas como apóstolo de Cristo. Ele era de facto um enviado da parte de Jesus Cristo. É isso que quer dizer a palavra apóstolo. A palavra apóstolo é uma designação que Jesus deu àqueles que tinham sido diretamente comissionados, enviados por ele. E aqui encontramos Paulo como um verdadeiro apóstolo, alguém que teve um encontro pessoal com Cristo. Nós verificamos na carta aos Gálatas que ele teve 3 anos com Jesus a aprender. Isso foi de facto algo que marcou a vida de Paulo e agora encontramos Paulo a identificar-se como este apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, servo de Cristo. Então ele escreve esta epístola, juntamente com Timóteo, àqueles que são filhos de Deus, santos, aqueles que são separados por Deus. Diz o resto deste verso: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Temos então aqui novamente esta ideia de que os filhos de Deus são chamados santos. De facto, esta ideia santos pode chocar um pouco a alguns de nós. Aqui não é a mesma ideia, talvez, da Igreja Oficial que canoniza uns quantos indivíduos que se destacaram pela sua postura, pela sua, a sua atitude diante da vida. Não. Aqui a ideia de santos na Bíblia é todo aquilo que é filho de Deus é santo, é separado. A palavra santo significa literalmente separado de. Então, quando a palavra de Deus nos apresenta aqui os cristãos, os filhos de Deus, como santos, designa exatamente isso. São aqueles que, de alguma forma, receberam esta marca de Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. São aqueles que Jesus Cristo designou como sendo a luz do mundo e o sal da terra. Então são estes a quem Deus chama de santos. Não é porque eles têm alguma superioridade em si mesmos, não é porque eles são, eu gostaria talvez de separar a ideia de santos da ideia de santinhos, não é isto. A ideia de santos é aqueles que são separados, procuram ter um caráter semelhante ao de Cristo, falham e se arrependem e pedem perdão e restauram a sua vida. Os santinhos é aqueles que têm uma fachada que muitas vezes parece uma coisa, mas na realidade é outra. Então aqui a palavra de Deus mostra que os filhos de Deus, aqueles que depositaram a sua fé no sangue de Jesus Cristo para a purificação dos seus pecados, são chamados santos pelo próprio Deus. Todos então poderemos ter esta relação com Deus, ser transformados por Deus através da morte e da ressurreição de Cristo. Então este é um aspecto importante a designar aqui. Então você, se já tomou essa decisão de seguir a Cristo, se você já confessou o seu pecado e abandonou o seu pecado, se já confessou esse pecado a Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que você é santo. Você tem uma atitude diante de Deus e dos homens diferente. Porquê? Porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Depois aqui aparece um grupo à parte, digamos assim, mas que ao mesmo tempo continuam a ser santos, que é os bispos e os diáconos. Aqui estamos a falar então dos líderes da comunidade. A palavra bispos aqui, mais uma vez, precisamos talvez de corrigir um pouco aquilo que é a nossa tradição. Precisamos de entender isto dentro dos parâmetros bíblicos. A palavra bispos aqui significa não mais nem menos do que supervisores. São aqueles que são os supervisores da igreja. Bispos designam supervisores. Na Bíblia nós encontramos a palavra bispos, pastores, presbíteros como sendo sinónimos. Ou seja, designa a liderança espiritual de uma comunidade. Então é estes os termos que nós encontramos na Bíblia. É estranho que alguns líderes religiosos se designem por outros nomes, mas na Bíblia nós encontramos efetivamente estas designações: bispos, pastores
ou presbíteros. Não encontramos padres na Bíblia, pelo menos. Aliás, o próprio Jesus Cristo diz para nós não fazermos isso, não chamarmos de pai a ninguém, porque só temos um pai nos céus. Mas estes são os termos que nós encontramos nas Escrituras: bispos, pastores ou presbíteros. São sinónimos, designam então a liderança espiritual de uma comunidade. Então temos aqui os bispos, estes que são os líderes espirituais da comunidade, e depois temos o grupo dos diáconos. Os diáconos também eram líderes espirituais, como é óbvio, mas que tinham uma função distinta, e nós encontramos isso no livro dos Atos, onde há necessidade de eleger diáconos com uma função específica. Os diáconos tinham uma função muito mais social, tinham uma função muito mais prática, para resolver então aspectos práticos para que os pastores, ou no caso os apóstolos, lá no capítulo 6 do livro dos Atos, pudessem ter mais tempo para se dedicar à oração, à palavra, ao ensino das pessoas, no fundo, se dedicar mais aos aspectos espirituais, enquanto os diáconos tratariam de aspectos de ordem prática. Poderíamos dizer que, em termos assim muito simplistas talvez, que os diáconos seriam os assistentes sociais da igreja. Portanto, tinham esta função. Quando eles foram nomeados, era para cuidar dos órfãos, das viúvas, eram as IPSS daquela altura. Então estas eram as funções dos diáconos dentro da comunidade. Eles tinham que desenvolver tarefas nessa área. Nós encontramos de facto vários diáconos na Bíblia que se destacaram também pelos aspectos espirituais. Um deles, Filipe, que nós encontramos mais uma vez relatado no livro dos Atos, é de facto um grande evangelista que leva a palavra de Deus a muitas pessoas e, no entanto, era um diácono da igreja. Portanto, não quer dizer que os diáconos não façam trabalho espiritual, não, mas a sua área de influência, a sua área de trabalho é muito mais a área prática. Então, esta liderança é dada porque, efetivamente, nós estamos no mundo, precisamos organizar as coisas, há necessidade de desenvolver trabalhos, de cuidar das pessoas, cuidar dos necessitados. E por isso mesmo, enquanto estamos neste mundo, temos de vivenciar dentro destas situações. É por isso que Cristo nos disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Não nos temos que comparar com aquilo que o mundo oferece. Só que, infelizmente, às vezes nós esquecemos qual é a nossa origem. A nossa origem é uma origem espiritual e precisamos ficar firmes nessa origem espiritual, não dando ênfase àquilo que o mundo pode oferecer. O verso 2 deste capítulo 1 ainda diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então temos aqui, mais uma vez, uma nota introdutória que o apóstolo Paulo designa para os filipenses. Paulo era um grande amigo destas pessoas. Essencialmente ele era isso mesmo, um amigo, alguém próximo, alguém que se preocupava com as pessoas que estavam em Filipos. Esta é a marca distinta de todo o cristão. Tem a ver com o amor e a preocupação para com os outros. E o apóstolo Paulo tinha exatamente isto para com os cristãos em Filipos. É por isso que ele designa esta carta, ou introduz esta carta dizendo: graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas são as duas realidades mais importantes para a vida de cada um de nós. Nós necessitamos de paz no nosso interior. Muitas pessoas dizem isto, falam isto, sentem um vazio, sentem-se secos por dentro, sentem-se deambulando pela vida sem uma paz interior, algo que os preencha, algo que dê significado. Então é por isso que a palavra de Deus começa por dizer graça e paz. A cada um que segue a Cristo sinta esta paz. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele daria a sua paz. E a sua paz não seria como o mundo dá. E Ele dizia: não fiquem preocupados, não se perturbe o vosso coração. Eu deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Esta é a paz de Jesus Cristo, e Ele disse a certa altura também que a sua paz excede o nosso entendimento, vai para além da compreensão humana, porque ela invade o nosso coração mesmo em alturas difíceis, mesmo em momentos complicados da nossa vida. E então é esta paz que muitos procuram e não encontram, porque ela só se encontra na pessoa de Jesus Cristo. E depois temos aqui a outra palavra, que é graça.
Esta ideia de graça é um favor imerecido e é importante nós termos consciência plena do favor que nós recebemos da parte de Deus. Por isso o apóstolo Paulo dizia graça e paz a vós outros. Ou seja, estejam prontos para receber um favor imerecido. Estejam prontos para receber aquilo que Deus vos quer dar. Graça e paz. Então eu espero que cada um de nós tenha também na sua vida esta graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte de Jesus Cristo. Realmente, quando o apóstolo Paulo escreve, ele envolve a Trindade na sua escrita, ele envolve Deus triuno para tocar a vida do homem. Temos Deus Pai, temos o Espírito Santo e temos a pessoa de Cristo Jesus. Então sempre na Bíblia as três pessoas da Trindade surgem de uma forma clara, de uma forma inequívoca, ainda que muitas pessoas hoje procurem diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Mas esta sempre foi a ação de Satanás. Satanás sempre procurou diminuir a pessoa de Jesus Cristo, desde logo do início do cristianismo. Desde logo quando Satanás tentou Jesus no deserto, aliás foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, mas logo aí Satanás tentou diminuir a pessoa de Jesus Cristo, dizendo: se tu és filho de Deus, então faz assim, se tu és filho de Deus, então sempre tentou pôr em causa a divindade de Cristo. Então aqui temos de novo o apóstolo Paulo a reforçar esta ideia da Trindade, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor do Pai e na comunhão e na consolação do Espírito Santo, seja convosco, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Esta era a bênção apostólica que nós encontramos com frequência, descrita pelo apóstolo Paulo, por Pedro, para que nós entendamos que há as três pessoas da Trindade envolvidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar sobre o batismo, ele disse que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ainda que hoje em dia haja outros grupos que tentem diminuir a Trindade, a pessoa de Jesus Cristo, de facto ele é muito presente nas Escrituras. O verso 13 ainda nos diz: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós. Vemos aqui que o apóstolo Paulo tinha boas lembranças desta comunidade. É bom quando nós nos relacionamos com pessoas e temos boas memórias e bons momentos para recordar dos nossos amigos, daqueles que nos fazem bem. Isso é importantíssimo. O verso 4 ainda diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Agora aqui o apóstolo Paulo vai focar um dos aspectos primordiais da vida espiritual, a oração. Ele diz que se dedica com alegria, com súplicas, está envolvido em oração por aqueles que ele amava, por aqueles com quem ele se preocupava. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e mesmo assim ele tinha esta preocupação presente de falar diante de Deus aquilo que o preocupava, aqueles seus amigos. Depois temos então esta ideia em que o apóstolo Paulo escreve também a sua preocupação de que sabe que diante de Deus ele tem a força para vencer as dificuldades, tem a força para ultrapassar estas situações. Isto encontramos em Filipenses 4, quando ele diz: posso tudo naquele que me fortalece, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então o apóstolo Paulo, apesar de estar preso, apesar de não ver os amigos, ele sabia que podia contar com Deus. Então, repetindo este texto, ele diz: dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Esta era a forma de vida que o apóstolo Paulo tinha. Era assim que ele se conduzia. Era assim que ele levava a vida, percebendo que devia dedicar-se à oração, dedicar-se também a levar as preocupações dos outros diante de Deus. O verso 5 ainda nos diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o apóstolo Paulo estava alegre porque sabia que estes cristãos na cidade de Filipe eram cristãos que cooperavam com o Evangelho de Jesus Cristo. Não eram cristãos nominais, não eram cristãos que estavam nas igrejas à espera que os bispos e os diáconos fizessem tudo. Não eram cristãos que esperavam que os profissionais da fé simplesmente trabalhassem. Não, eles percebiam qual era a sua responsabilidade para com o Evangelho e que desde a primeira hora
se empenharam em levar esta boa nova, esta boa notícia que Deus tem para a humanidade. Eles dedicaram o seu tempo, as suas energias, a sua capacidade para proclamar algo que era tão bom para eles. Sinceramente, eu espero que aconteça convosco. Eu sei que há algumas pessoas que gostam de proclamar também este Evangelho, cooperar neste Evangelho, têm feito coisas que eu próprio não me lembraria. Tenho ouvido de vários ouvintes que nos escrevem, que telefonam, que muitas vezes converso, que relatam exatamente, que gravam este programa para poder proclamar, para poder cooperar com o Evangelho. Então muitas pessoas gravam este programa para que possam então entregar as cassetes a amigos, para que esses amigos possam ouvir esta palavra de Deus, esta palavra que sai das Escrituras, este som deste livro que transforma radicalmente a nossa vida. Então estas pessoas estão a cooperar de uma forma tremenda com o Evangelho. Há pouco tempo estava a falar também com uma senhora que estava a fazer uns cartõezinhos e escrevia a frequência, o horário do programa e estava a distribuir aos amigos esses cartões para que as pessoas pudessem ouvir este som deste livro, porque dessa forma estava ela a cooperar com o Evangelho. Eu não me tinha lembrado disto, não fiz apelo a ninguém pela rádio para que isto fosse feito, mas o facto é que alguns ouvintes, percebendo a bênção que estavam a receber, percebendo aquilo que alegrava o seu coração, voluntariamente tomaram esta iniciativa, a quem eu fico extremamente grato. Se tu és um desses que estás a cooperar com a propagação do Evangelho dessa forma, eu te quero agradecer de uma forma muito especial pelo teu empenho, pela tua dedicação. E a Bíblia tem promessas dizendo que se tu fizesses dessa forma, proclamasses o Evangelho desta forma, vais receber a recompensa de um verdadeiro evangelista, de um verdadeiro profeta, porque isto é promessa de Deus, não minha. Por isso, eu simplesmente tenho o dever de anunciar aquilo que a Bíblia anuncia. E a palavra de Deus anuncia que quem o faz dessa forma recebe galardão também por aquilo que fez. Fico muito alegre por todos aqueles que têm cooperado com o Evangelho de Jesus Cristo e eu espero sinceramente que te animes ainda mais a vivenciar dessa forma a tua fé em Cristo Jesus, proclamando as boas notícias que tens recebido, as novidades e a alegria que tens tido em Cristo Jesus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.